Começando por aqui, mais um Terrante Te Responde, gravando em pleno Halloween, como você pode ver por aqui. E eu tô de volta pro Brasil, porque na semana passada eu tava na Guatemala. E foi um evento incrível por lá, quase 8 mil pessoas. E eu não imaginava que um país daquele tamanho, que tem uma população menor do que a cidade de São Paulo, pudesse ter tantos colecionadores e com tanto engajamento e com tanta gente apaixonada por lá. Foi incrível. Nessa semana aqui você vai ver vários vídeos que eu gravei por lá e foram muito legais e eu adorei essa viagem. E como eu tive que gravar antes do programa da semana passada do Terrante Te Responde, né, numa quarta-feira, numa terça-feira, eu acabei deixando várias perguntas de lado, então hoje eu vou responder essas e mais todas que vocês enviaram durante a semana. Então segura aí porque tem muita coisa pra gente responder por aqui. Mas antes, se inscreva nesse canal por aqui, também deixe sua curtida, também deixe seu comentário, sua pergunta, comenta aí o que eu respondi, se você tem algo mais a acrescentar, ou então faça suas perguntas, dê sua opinião, faça o que você quiser. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos e se torne membro do canal The Hunted. Vamos ver quais são as perguntas de hoje. O professor de Direito, o Dr. Sugiro que Fuja, a quinta série tá voltando com tudo por aqui, né? Ele tá dizendo que ele viu uma live com o Djalmir, dizendo que a BR Classics não iria repetir cores dos carros e seriam limitados àqueles números e acabou. Isso é uma coisa que escutei umas poucas vezes. Existe essa visão de escassez em um item colecionável? Tem que ser exclusivo? É isso mesmo que as pessoas se importam com isso? Pensei que isso era só coisa de colecionador de Ferrari, como minha Ferrari 250 GTO, foram feitas apenas 33 unidades no mundo. Pois existe sim isso nesse hobby, né, de colecionáveis por aqui, não só nesse hobby, mas em vários hobbies. As pessoas estão sempre procurando edições limitadas, itens raros, itens que tiveram uma produção pequena, porque isso traz mais valor para a coleção e para o item. Então isso é uma coisa comum em qualquer coleção, né? Tem gente que se importa mais com isso, tem gente que não se importa mais com isso. Eu fiz um vídeo nessa semana, quer dizer, nessa semana não, né? Foi ao ar essa semana, que eu tive lá na coleção do meu amigo Glauco Forboss, e ele tem uma coleção cheia de itens super raros e que tiveram produções super baixas, como por exemplo um Hot Wheels, que só foram feitos 40 unidades, né? Então, se você não viu, dá uma olhadinha aqui para você saber um pouquinho mais sobre isso. Mas é algo que acontece sim, e isso é normal de qualquer hobby mesmo. O Ricaf, ele está dizendo que ele estava navegando pela playlist da página e me deparei com uma série de 3 vídeos que você fez uns 3 anos atrás, chamada de Coleção Secreta, onde haviam diversas caixas e miniaturas. Lembra que você ficou atordoado do que viu. Por curiosidade, gostaria de saber mais sobre essa coleção, o que houve. Olha, realmente fiquei bem atordoado, foi uma das coleções que mais me marcaram, né? Uma das aventuras aqui do canal que mais me marcaram. Foi logo no comecinho do canal, né? Assim, tava começando, nem sabia fazer vídeo, ainda não sei, mas até onde eu sei, essa coleção tá do mesmíssimo jeito, tá lá do mesmo jeito, só deve estar com mais algumas caixas, mais alguns itens, porque nada de lá saiu, nada foi vendido e acredito que vai ficar assim por um bom tempo. Mas quem não viu essa playlist, dá uma olhadinha aqui em cima para você saber do que a gente está falando. O The Funny Car, ele é membro aqui do canal, obrigado. Ele tem o 71 Mustang Funny Car, que ele tem, né, na base, está escrito 1977, que eu imaginei que ser o ano do licenciamento. Porém, no Hot Wheels Week, disse que o modelo foi lançado em 2004. Demoraram 27 anos para depois do licenciamento para lançar esse modelo, ou esse 77 quer dizer outra coisa? Olha, provavelmente esse 1977 tem a ver com o ano que eles conseguiram o licenciamento do Mustang, só que não na versão Funny Car, né? Quando eles pegaram o Mustang, o 71 Mustang comum, né, de rua, e aí eles fizeram essa adaptação para ser um Mustang Funny Car. Então eu imagino que seja isso, né? Naquela época provavelmente as licenças eram mais abrangentes, né? Você podia pegar a licença de um certo modelo de carro e aí depois você aplicava algumas mudanças, fazia versões de competição e tudo mais. Eu imagino que é isso, porque esse carro em especial, ele só estreou mesmo em 2004 na linha básica, então depois ele apareceu em outros lugares e tudo, e ele está ativo até hoje, só que sem abrir mais a parte de cima, infelizmente. O Diecast Car Collection, ele é membro aqui do canal, obrigado meu amigo Kenji, lá do Japão, né, gosto muito dele, e ele está dizendo que ele conversou com o proprietário da loja Daisy Hobby aqui perto de casa, que é lá no Japão, né. A loja dele é ótima, ele importa miniaturas dos Estados Unidos e ele me conhece também, então legal, manda um abraço para ele. Ele me disse que a partir de novembro, com as tarifas do Trump, provavelmente haverá uma paralisação
nas importações, porque boa parte dos produtos tem origem na China. Eles saem da China para os Estados Unidos e de lá são distribuídos para os revendedores. Quando voltarem, se houver normalização, o preço incluirá o aumento com a tarifa alfandegária. Minha pergunta é, você sabe se existe alguma contramedida em avaliação para não paralisar ou aumentar demais o custo final das miniaturas? Olha, o que acontece? Essas tarifas aí do Trump, eles estão atrapalhando meio mundo, né? Eles estão incidindo aí por vários produtos no mundo inteiro. E isso tem feito algumas vítimas, né? Por exemplo, vários itens da Tarmac Works que estavam planejados para ir para os Estados Unidos, elas já pararam, né? Elas tiveram uma pausa aí, ou então até foram cancelados alguns envios para os Estados Unidos, porque teve essa bagunça aí das tarifas e aumentar muito o preço. Então, ninguém sabe muito bem o que vai acontecer. Lá mesmo nos Estados Unidos, a Mattel mesmo está tendo problema, porque ela teve que aumentar o preço das linhas premium por lá, para eles poderem absorver, né, o custo dessas tarifas. E isso é uma coisa que está mudando toda hora, né? Nessa semana mesmo, parece que o Trump se reuniu com o Xi Jinping e aí baixaram as tarifas, mudaram algumas coisas. Então não dá para saber o que vai acontecer, mas com certeza isso está dando uma balada aí no nosso mundo de hobby, pelo menos dos itens que vão da China para os Estados Unidos. Tomara que isso daí se reverta, tomara que daqui a pouco tudo isso volte a ser como era antes, mas até agora eu não vi ninguém falando nada diferente do que vai ter, o que não vai ter aí de contramedida dessas tarifas. Vamos ver o que vai acontecer. O André Luiz Ferreira, ele é membro aqui do canal, legal, tem um monte de gente membro do canal por aqui, hein? Sigam o exemplo e se tornem membro do canal. Porque a Fiat Toro e a Fiat Strada da CKS são tão parecidas. Chegou ao cúmulo de eu comprar uma Strada e vinha ela só que na caixa da Toro. Então, tanto a Toro quanto a Strada, elas são muito parecidas mesmo no mundo real, né? Até porque a Fiat fez a Fiat Toro, que é uma picape média, e aí fez um baita sucesso, né, que assim vendeu pra caramba, ninguém estava esperando que isso ia acontecer, e aí a Fiat aproveitou que estava nessa onda de vender bem a Fiat Toro, e replicou esse design, ou pelo menos essa mesma ideia de design para a Fiat Strada. E aconteceu que hoje a Fiat Strada, ela é o carro que mais vende aqui no Brasil, de todos, né? Então é incrível isso, é um carro que, eu não sei se esse mês ele repetiu, mas ele estava vindo nessa pegada aí de ser o carro que mais vende no Brasil. E não só isso, né? A própria Fiat, que na verdade é Stellantis, decidiu fazer um outro carro em cima da Toro, que é a Rampage, que é o mesmo carro, né? Só muda aí alguns detalhes e tudo, muda a marca, mas basicamente é uma Toro. E outra coisa interessante também é que a Fiat Toro, ela compartilha várias peças com o Jeep Compass, que inclusive a porta, né? A porta da Fiat Toro, olha eu me confundindo aqui, a porta da Fiat Toro é exatamente a mesma do Jeep Compass. Então são as coisas que as montadoras fazem aí para economizar e vão usando peças de um para o outro. Então a Strada ficou com um design muito parecido com a Fiat Toro, e a CKS fez um design fez um modelo para virar uma miniatura, e acabou que ficou bem parecido mesmo. Eu sempre acabo me confundindo por aqui quando eu tenho que pegar um ou pegando o outro, porque são realmente muito parecidos, mas não tinha muito o que fazer, né? Eu acho que talvez fazer a estrada um pouquinho menor, né? Não sei, eu acho que aí ajudaria um pouco, mas acabou ficando assim mesmo. O Black Profilo, Over Rising Cackles, ele está perguntando, cadê a linha Fresh Metal da Maestro de 2025? Quando é que vai chegar aqui no Brasil? Tô maluco para pegar aquele Mustang GTD e fazer uma dupla dinâmica com a versão da Hot Wheels, fora uns modelos bem interessantes que vem nesse catálogo. Olha, a Maestro não tem uma distribuição e uma importação tão regulares, né? Então eles sempre vêm, a California Toys traz, tem outras empresas que também trazem, então é sempre meio bagunçado. Mas eu falei com o pessoal da California Toys, e me parece que eles vão chegar para o começo do próximo ano, já vai vir um carregamento grande aí de Maestro, então é possível que Maestro Burago, né? Inclusive vão vir as Fórmula 1 da Burago, que está todo mundo esperando. Então é capaz que venha também coisa nova da linha Fresh Metal, vamos esperar. O Luiz Pechang, encontrei com ele lá em Brasília, ele disse que ele comprou uma Monster Truck com a carroceria do Nissan Skyline GTR do Velozes e Furiosos, e ficou impressionado com o detalhamento da pintura, que é igual à minha Replica Entertainment de 2022.
Eu esperava uma pintura mainline nessa linha. Com isso, uma curiosidade me surgiu. As mains temáticas da linha Monster Trucks da Hot Wheels aproveitam carrocerias reprovadas ou rejeitos, como você se referiu nesse vídeo, para a montagem das mains premium, ou seria apenas uma estratégia comercial para atrair colecionadores dessa linha? O que você acha? Olha, não tem nenhum rejeito, não tem nada, não tem nenhuma aproveitação, não tem nenhum aproveitamento nisso daí, tá? Na verdade, isso daí é uma linha muito importante para Hot Wheels. Eles faziam, né, as réplicas da competição do Monster Jam lá no passado, eles perderam a licença para uma outra empresa, uma empresa canadense, que faz a série Monster Jam, e a gente encontra essas miniaturas pelas lojas aqui no Brasil, e então é uma grande concorrência para eles, e eles têm essa série de Monster Trucks, e eles têm feito várias coisas e têm misturado, né, com carros temáticos e tudo mais. Então é mais caprichado mesmo, é um valor mais caro, e eles têm caprichado, inclusive o molde é bem diferente dos carros da linha básica, tá? Se você for ver, se você tentar tirar esse Skyline, tirar a parte de baixo e tentar encaixar com uma miniatura normal da Hot Wheels, você vai ver que ele não encaixa, não tem nada a ver, o lugar lá, as caixas de roda estão tudo diferentes. Então é uma linha preparada para isso, uma linha preparada para vender, e está vendendo muito bem. Então não tem nada assim de aproveitamento, é só uma estratégia mesmo da Hot Wheels de vender bem esses produtos. O Francelton Ferreira, ele está me perguntando aqui sobre a linha da Majorette, a Collection. São carros bem legais, são linha premium. Você já os viu? O que você achou? Sim, eu vi, não só vi, como eu fiz um vídeo aqui explicando tudo sobre essa linha e falando inclusive do que vai vir em breve, né, para o próximo ano aqui para o Brasil. Se você não viu, dá uma olhadinha na sugestão de vídeo aqui que você vai saber de tudo, e eu recomendo, que essa série ficou bem legal e ainda com preço justo para essa série. Dá uma olhadinha por lá. O Ezequiel Garcia, não sei de onde ele é, mas ele está falando espanhol aqui, então eu vou entrar na mesma onda dele. Ele está dizendo: Olá Douglas, hace pouco me compré el Jeep Wrangler Sahara de Jurassic Park de la colección Pop Culture de Hot Wheels. E queria saber se a Hot Wheels vai lançar la 93 Ford Explorer de la mesma película. Eu tenho los dos, pero de Matchbox. Não sabemos de nadie agora, porque não sabemos se Hot Wheels vai lançar algo deste tipo, este Explorer, mas o que penso é que temos solamente este de Matchbox, que tu tienes, mas hasta agora não sabemos de nadie de Hot Wheels lançando este carro de Jurassic World. Mas se algo se for acontecer, então vou falar acá em el canal de T-Hunted. O Everton G3 Boss, ele estava perguntando sobre uma miniatura que ele adquiriu que se chama Amazon. Vi que ele foi uma certa homenagem ao Brasil. Poderia nos dizer mais sobre ele, por favor? Olha, tem uma história meio desencontrada aí sobre esse carro, né? Assim, ele tem tudo para parecer um carro em homenagem ao Brasil, né? O nome Amazon, que tem a ver com a nossa floresta amazônica, e o carro parece bastante o Lancer Evolution, os Mitsubishi Lancer que corriam aqui na época de 2008, 2009, que foi quando essa miniatura foi lançada, 2007, que corriam aqui na Stock Car, aqui no Brasil. Então tudo leva a crer que parece ser um carro em homenagem ao Brasil. Mas o designer que fez essa miniatura, que criou essa miniatura, ele falou que não é bem assim. Ele achou o nome Amazon legal, porque é uma brincadeira, né, de Amazônia, também com zoom, né, que é uma coisa que você sabe o que é um zoom, né? Então ele fez essa brincadeira de Amazon, e ele usou uma ideia de um carro qualquer lá que ele imaginou, né, usou algumas referências e fez isso. Então, segundo ele, não é nada assim pensado no Brasil, em homenagem, não foi ninguém que pediu para ele fazer nada desse tipo, só uma coisa que ele fez, e depois acabou sendo algo que virou aí meio que em homenagem ao Brasil, até porque logo depois a gente teve uma convenção oficial aqui no Brasil, em 2008, foi a primeira convenção oficial de Hot Wheels que teve por aqui, e justamente a miniatura do evento era o Amazon da linha básica mesmo, só colocaram ele numa caixinha diferente, mas era exatamente o mesmo, e colocaram ele e fizeram isso para a convenção, e aí todo mundo ficou com essa ideia de que era uma homenagem ao Brasil, mas não sei se é bem assim não. O Walter Ferreira, da Garage Movies Oficial, ele está perguntando como que é o mercado de miniaturas no Chile. Eles venceram Legends, o Hot Wheels Legends, e não tem conhecimento do tamanho do mercado por lá. Olha, realmente eles ganharam, né, com o carro chamado La Liebre,
que é um carro impressionante, que vai sair agora na linha básica da Hot Wheels, no lote C, e é um carro bem legal, né? Eu gostei bastante desse carro. E o que acontece com o Chile, eu não conheço muito assim, o mercado do Chile, eu tive lá em 2006 e ainda não tinha o T-Hunter, então não estava muito ligado nisso, mas o que você tem por lá, assim, o que eu vejo que tem muitos fãs do T-Hunter por lá, muita gente que acessa o T-Hunter por lá, e eu vejo assim, as pessoas falando bastante sobre o mundo de lá, mas assim, não tenho muita ideia do tamanho. Bom, eu tive agora na Guatemala, também tive na Colômbia, e me impressionei com o tamanho do hobby nesses dois países, então eu imagino que no Chile não deve ser muito diferente, deve ter muita gente por lá que curte, ainda mais porque Chile é um país que tem uma tradição muito grande de amantes de automóveis, então deve ter alguma coisa, mas quem sabe alguém me convida para ir lá para o Chile para dar uma palestra, para participar de algum evento e eu acabo conhecendo e trago mais informações aqui para você. Fica a dica aí. O Nando da Rosa, ele também é membro aqui do canal, obrigado, cara. Ele tá falando que ele é fã do filme Karate Kid e colocou na coleção dele em 1947 Ford Convertible, da Greenlight, da série Garbage Pail Kids. Achei um pouco carente no detalhamento interior da miniatura, não é da mesma cor do carro original. E tem a versão da Hot Wheels, mas além da dificuldade de achar, e também do preço, tem aquela Hot Wheelizada que a Mattel faz nas suas miniaturas e que em algumas situações eu não curto tanto. Alguma outra marca já fabricou essa miniatura? Olha, na escala 1 para 64 eu não me lembro de nenhuma. Eu fiz uma procura por aqui, também não achei nada do tipo. Eu só achei essa da Hot Wheels, que é mesmo licenciada do filme. E também achei uma que é justamente a que você tem, que é da Greenlight, da série Garbage Pail, que diz que é uma série caricata, né? E nem é exatamente licenciada do Karate Kid, é só uma sátira ao Karate Kid. Então, talvez por isso eles não puderam fazer exatamente igual ao carro do filme. Então, fora isso, eu não sei muito bem. Mas o da Hot Wheels, apesar de ser, né, desse estilo da Hot Wheels que você falou, que eles são meio gordinhos, são bem mais arredondados e tudo mais, até que não me parece tão ruim. Mas o problema é o preço mesmo. O Vitor Garage, ele tem duas perguntas e eu vou insistir aqui para que cada um envie somente uma pergunta por vez, senão o programa fica muito grande. Ele está perguntando se a Ferrari F50 da Burago é maior do que a F50 da Hot Wheels. Realmente o modelo da Hot Wheels é mais cartoonizado, mas a diferença entre eles é muito grande? Não sei, não tem nenhum deles aqui na minha mão, então fica difícil saber e eu também não vi nenhuma foto comparando os dois. Mas acho que o da Burago é um pouco maior, porque eles sempre fazem um pouquinho maior. Ele está dizendo que ele está assistindo a novela Rock Santeiro e notei nas chamadas do intervalo uma imagem de uma Vitória Régia lotada de carrinhos, ônibus, etc. Seriam Hot Wheels alguns Emblema dos anos 80. Olha, eu não achei nada de referência disso que você falou, mas assim, imagino que por ser anos 80, não existia Hot Wheels aqui no Brasil, tá? O que você tinha eram os Emblema, e que aí tinha Matchbox, tinha Siku, tinha Majorette, tinha todo tipo de coisa, e as miniaturas Rei também, que eram fabricadas lá também. Então, muito provavelmente era isso, se é que é isso, né? Mas eu não sei. Eu acho que é na abertura da novela, né, que aparecia isso, né? Então, não sei. Provavelmente, se for alguma miniatura aqui dessas que tinham aqui no Brasil na época. O Enzinho JDM, ele tá dizendo que recentemente ele comprou um Viper GTC da AutoWorld Red Target. Paguei R$40 nele, porém o mais barato que eu vi na internet estava $50. Pesquisei mais sobre ele na internet, mas não encontrei basicamente nada. Poderia falar mais sobre ele? Pelo visto ele é tipo um Red Edition, que nem os da Hot Wheels, mas não sei nada sobre a AutoWorld. Olha, a AutoWorld ela vende, né, várias miniaturas lá nas lojas Target nos Estados Unidos e geralmente vende em packs de 2 carros, né, que vem 2 carros na mesma embalagem, ou vez ou outra eles acabam colocando um só. Mas, assim, tudo que é exclusivo, né, que é vendido em algumas lojas dos Estados Unidos, acaba tendo aí uma procura maior. Eu dei uma procurada por aqui, eu fiz uma pesquisa rápida e não achei valores tão altos como você achou no eBay, tá? Achei valores mais baixos desse mesmo carro. O que pode estar acontecendo é que, assim, os carros da AutoWorld, eles têm um chase que se chama Ultra Red, né, que os carros eles são mais vermelhos e eles têm uma pintura mais brilhante do que o normal. Então pode ser que você tenha encontrado algum desses na faixa de $50, que é mais ou menos o que eles cobram por isso lá nos Estados Unidos, que são esses chases. E aí depois também tem os outros chases, que são os Ultra Raw, que são assim, tipo os Zamak da AutoWorld.
mas não sei, precisaria dar uma olhadinha aí no seu modelo para entender um pouco melhor. O Elton Gerado, ele está perguntando por que a Hot Wheels não faz o carrinho do vilão do Transformers Megatron. Olha, até agora não fez, né? Eles têm lançado aí várias coisas, mas pro ano que vem vai ter várias novidades de Transformers e a gente já sabe de algumas. Então, dá uma olhadinha no programa de amanhã do Terrance News que você vai ficar sabendo um pouco mais do que vem de Transformers para 2026. O Jefferson Eurotruck, ele está dizendo que ele sabe que eu joguei o Need for Speed Most Wanted. Agora gostaria de saber quais jogos você já jogou e caso você goste de jogar, se edita os carros do jogo para ficarem parecidos com as suas minis. Olha, eu não sou um cara que jogou muito na vida, eu nunca tive um videogame, né? Eu vim de uma família que não era rica e era uma família de classe média, mas a gente nunca teve videogame, eu jogava no computador de casa, né? Quando, assim, pelo menos eu não tive videogame, mas eu tive computador um pouco mais cedo. E jogava jogos quando era criança, só que com certeza não são jogos que a maioria conhece, né? Tipo jogos como OutRun ou outros, Test Drive, né? Esse tipo de jogo que ainda eram bem ruinzinhos. E depois, né, mais velho, eu acabei jogando Most Wanted numa época que eu estava desempregado, tudo, então para não enlouquecer ficava fazendo isso e jogando. E acho que foi o único jogo, né? Teve outro Need for Speed que eu joguei, acho que foi o Underground, né? Alguma coisa assim, que era o número 2, que era bem legal também. E eu gostava de decorar os carros, mas nunca fiz nada assim parecido para deixar como as miniaturas, né? Foi uma fase rápida que passou, depois eu nunca mais joguei mais nada. Mas fica aí um desafio da semana, quero saber de vocês que jogos de carros vocês jogaram e se vocês tinham esse costume de ficar decorando os carros para eles parecerem com as miniaturas que vocês têm na coleção. Acho que é uma boa pergunta. Deixa aí sua opinião, deixa aí seu comentário para a gente saber um pouco mais. O Elmar Shoa Barbosa, ele está perguntando se entre o final dos anos 90 e boa parte dos anos 2000, o que se tinha de miniaturas premium, fora a série Hot Wheels 100%. Olha, assim, a gente não tinha tanto, tá? A gente teve aí a série 100% da Hot Wheels, que nem sempre teve esse nome, ela já passou por outros nomes, mas eram sempre miniaturas muito bem feitas, eram miniaturas premium, como essas daqui que eu tenho por aqui, desses Firebirds, que são muito legais. E essa linha durou até 2008 na Hot Wheels, mas ao longo do tempo foram aparecendo outros, né? A Kyosho começou no começo dos anos 2000, até um pouco antes dos anos 2000, com miniaturas muito bem feitas, muito premium, e também durou por um bom tempo, até hoje a Kyosho sobrevive por aí. E depois foram aparecendo outras, né? Como a Greenlight, a M2, que eram marcas que eram bem premium até para a época, que eram bem legais, que eram vendidas lá no mercado americano. E aí depois, bem lá para frente, começou a aparecer a Tarmac Works, que começou essa nova fase em miniaturas premium e depois saiu aparecendo todo tipo de marcas aí que a gente tem até hoje. Mas o que a gente tinha nessa época era isso daí. O Davi44, ele tá perguntando sobre Matchbox, se eu tenho alguma ideia de como funciona a distribuição de Matchbox no Brasil. Uma Americanas aqui perto de casa começou a vender tem mais ou menos um mês, antes não tinha, porém, mesmo assim era lote de 2024, eu não entendi por que não veio logo 2025. O único lugar que encontro Matchbox 2025 é na ReHap. Olha, a Americanas teve um problema muito sério, né? Assim, faz 1 ou 2 anos, acho que faz quase 2 anos, né, que eles tiveram esse problema, que eles quase faliram aí por uma besteira, por uma fraude que eles tiveram na própria Americanas, e eles deixaram vários fornecedores na mão, inclusive a Mattel. Eles deixaram uma dívida milionária lá com a Mattel. Eu acredito que eles devem estar pagando hoje em dia para a Mattel do Brasil, mas eles ficaram um bom tempo sem poder comprar miniaturas da Mattel, porque eles não tinham crédito em lugar nenhum. Então, aos poucos eles vão comprando, ainda mais nessa época aqui de festas, eles vão comprando algumas caixas de distribuidores, mas sempre pagando à vista, então é bem complicado. E aí pode ser que o distribuidor ou a própria Mattel mande para eles o que tem lá no estoque, vão lá procurar, tem uma caixa lá de 2024 e mandam. Ninguém está muito preocupado se assim, que lote que se os colecionadores, não, eles estão preocupados em deixar na loja para acabar vendendo. Então, ou pode estar mesmo no estoque da própria Americanas, que eles podem ter feito uma compra lá no passado e agora eles liberaram algumas dessas caixas para as lojas, pode ser isso também. Mas a distribuição aqui no Brasil de Matchbox ela é bem menor do que Hot Wheels, não chega para todas as lojas, infelizmente, e sempre tem alguns lotes que pulam, então é bem complicado mesmo. Tomara que isso daí melhore. O Ron PDF está com 3 perguntas aqui, eu vou pedir de novo para
não enviar mais de uma pergunta por vez, mas enfim, eu vou responder bem rápido aqui. A Ferrari Fórmula 1 Premium da Hot Wheels vem só no ano 2026? Sim. Você teria como mostrar os minis fora da cartela, a F1 Premium McLaren da Hot Wheels e a Fórmula 1 McLaren da Burago, ambos na escala 1 para 64, e falar das diferenças entre elas? Não, não tenho nenhuma delas aqui em casa. Existe previsão de lançar os safety cars e os motorhome Fórmula 1? Também não, ninguém está falando disso, não existe previsão nenhuma para esse tipo de veículo na Hot Wheels por enquanto. O A3 Consórcio Seguros, ele é membro aqui do canal, obrigado. Ele está perguntando se tem a possibilidade de você participar de um evento de colecionadores na minha cidade. Fazemos 3 eventos por ano e todos com excelente público. Eu sou de Ribeirão Preto e fica aí o convite pela sua presença. O próximo evento será dia 14 de 12 de 2025. Sim, é sempre possível em eventos, mas assim, como eu recebo muitos convites para ir, e minha agenda, assim, não estou falando isso para me gabar, mas minha agenda está sempre cheia, assim, eu vou nesses eventos sempre que sou convidado. Então, para eu ser convidado, eu preciso que o pessoal do evento acabe pagando as despesas de viagem. Então, no seu caso, como é Ribeirão Preto, e eu estou em São Paulo, as despesas são aí, né, a gasolina, pedágio, aí um hotel para eu passar a noite também, para não ter que voltar, para ser muito cansativo, alimentação, esse tipo de coisa, e mais uma taxa aí de palestra. Mas me chama lá no Instagram e a gente conversa direitinho. Quem também quiser me contratar aí para algum evento da sua cidade também me chama, que aí a gente vai combinando e a gente vai se acertando. O Max Costa está dizendo aqui que nós que tivemos infância entre as décadas de 70 e 80, é natural que gostamos de miniaturas de carros, pois naquela época não existiam os eletrônicos e internet como hoje. Além de que na nossa época a gente queria fazer 18 anos para tirar a CNH. E ele está dizendo aqui que atualmente ele tem visto muitos jovens, muitas pessoas entre 18 e 25 anos participando de eventos. E então é algo que surpreendeu ele, e ele está perguntando se diante disso, qual a sua visão sobre o presente e o futuro do colecionismo. Você acha que atualmente a nova geração gostam tanto ou mais de miniaturas de carros do que a nossa geração, ou é só uma fase? Olha, eu tenho visto também bastante jovens participando aí de eventos pelo Brasil e pelo mundo, né? Acabei de voltar lá da Guatemala e encontrei muita gente aí na faixa de 20 até 30 anos, até 40 anos, que é uma faixa diferente da nossa aqui no Brasil, né? A faixa de colecionadores que a gente mais tem por aqui é de 30 a 60 anos, né? De 30 e poucos até 60 anos. Então é muito gratificante ver jovens entrando. E por que eles estão entrando nesse hobby? Porque os pais, geralmente, né, quando começou a ter mais colecionadores aqui no Brasil, foi aí no começo dos anos 2000, que foi quando a Mattel entrou de vez aqui no Brasil. Então, ela entrou e aí apareceram muitos colecionadores, eu inclusive, né, comecei a colecionar lá para 2004, 2005, e você tinha várias pessoas que começaram nisso também, que começaram a colecionar nessa época, e justamente essas crianças, esses jovens que hoje estão com 18 a 25 anos, eles eram crianças nessa época, então eles pegaram essa fase que o pai estava colecionando, que o pai estava comprando miniaturas para os filhos e pegaram gosto disso. Então, alguns desses jovens, eles nem gostam tanto assim de carros reais. Eles nem teriam um carro e também não fazem muita questão de ter carro, mas eles gostam de miniaturas. Então eu acho isso ótimo, porque afinal de contas, esse hobby ele precisa ter uma sobrevida, senão, né, o que está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, tem muita gente mais velha que é colecionador, essas pessoas estão morrendo e o hobby está morrendo com elas. E o pessoal que está vindo agora, não tem tanta gente assim que gosta desse hobby lá nos Estados Unidos. A Mattel está trabalhando bastante nisso, né, sempre colocando carros aí dos anos 90, anos 2000, para atrair esse tipo de jovem para esse mundo, mas eu acho que esse hobby ele vai ainda acontecer aí por muito tempo, ele está sempre se renovando e é ótimo que ele se renove, e eu faço minha parte aqui, sempre trazendo informação, sempre trazendo de alguma forma para que as pessoas se encantem mais com esse hobby, para que ele continue crescendo. Mas deixa aí, né, mais um desafio da semana, deixa aí sua opinião, me fala aí o que você acha sobre o presente e o futuro desse nosso hobby. Deixa aí sua opinião. O Taikan é membro aqui do canal e ele queria saber sobre as miniaturas da Hot Wheels que possuem 3 eixos
De todos os modelos já lançados, eu conheço apenas o Mars Rover, a Tyrrell P34 e o Optimus Prime. Existem atualmente modelos com 3 rodas na linha básica, contando o Optimus Prime? Olha, na linha básica hoje o único que tem mesmo é o Optimus Prime, né? Que é esse daqui, cadê ele? Ele é esse daqui, que ele tem 3 eixos, e foi uma coisa muito surpreendente porque, por uma questão de economia da Mattel, eles não estão mais fazendo miniaturas com 3 eixos. Né? Isso daqui foi uma fuga da regra aí, porque se fizessem diferente não ia ficar igual do filme, e essa licença que eles têm com Transformers é muito mais importante do que a economia que eles poderiam fazer. Mas vou te deixar aqui na descrição do vídeo um link para o Hot Wheels Week, onde tem uma listagem de todos os carros da Hot Wheels que tiveram e que tem 3 eixos até hoje. Dá uma olhadinha lá que você vai encontrar bastante coisa. O Evan Twitter está perguntando se eu tenho, se eu já tive miniaturas customizadas na minha coleção, daquelas feitas artesanalmente mesmo. Olha, eu tenho muita miniatura customizada que eu ganho, né? Muita gente faz miniaturas. Eu tenho algumas por aqui, por exemplo, que foram customizadas, e então ganho bastante em homenagem ao Terrantes, e todo evento que eu vou pelo mundo e aqui pelo Brasil eu acabo ganhando alguma miniatura customizada, que sempre tem alguém que faz alguma coisa para mim. Mas assim, de que foi feito artesanalmente, eu tenho acho que uma que foi feita lá, uma ou duas ou 3, sei lá, que eu ganhei na Colômbia, em outros lugares, que estão aqui como recordação mesmo. Mas assim, é mais recordação, não está muito aqui na minha coleção. O Diego, ele sempre comentando por aqui, ele está falando do carro SSC Tuatara, que eu já vi na internet. Será que tem como saber? Porque nem a Hot Wheels, nem a Matchbox, Tomica e nenhuma das outras marcas que você já mostrou no canal, por que ninguém fabricou essa miniatura? Olha, é realmente muito esquisito, né? Até porque é uma marca americana, né? A Shelby, que fez esse carro, e a gente não tem nenhuma miniatura dele. Mesmo em escalas maiores é muito difícil encontrar. Outro dia alguém me pediu uma miniatura dessa e eu simplesmente não encontrei nenhuma para vender. Então é esquisito mesmo, e a gente não sabe o que aconteceu. Se foi um problema de licença, se foi que a marca optou por não deixar fazer isso, a gente não tem ideia, não temos essa informação. E o Lucas Almada, ele tem 2 perguntas por aqui. Se Transformers não é lá a sua praia, então por que você mantém o Optimus Prime na sua estante, sendo que você coleciona miniaturas que te marcaram? Olha, não é que assim, não é minha praia, é algo que eu não conheço, não assisti todos os filmes, não sei muito bem das histórias, não dá pra eu conseguir sentar e conversar com alguém sobre isso. Mas é uma miniatura, primeiro, que é de caminhão, né, que eu gosto bastante, e eu gostei do design, gostei dele, gosto, né, de alguma forma dessa ideia dos Transformers, então ele tá por aqui. Mas assim, em breve eu vou reformular toda essa minha estante aqui, não sei se ele vai ficar por aqui ou não. Você poderia me dizer qual é a história por trás da Ferrari 365 GTB4 Competizione nas corridas e na cultura automotiva? Olha, a Ferrari Daytona, ela foi um design muito interessante da Ferrari, fez muito sucesso, realmente é uma Ferrari muito bonita, mas em corridas ela não teve muito sucesso, tá? Ela chegou a correr com o Le Mans pela equipe Ferrari, mas ela bateu, né, se destruiu toda, e acabaram que eles não correram mais em Le Mans com a equipe da Ferrari. Depois ela apareceu em 71, 72, 73, correndo em Le Mans com outras equipes que não era a Ferrari, né, somente com um carro preparado pela Ferrari, mas também não teve muito sucesso. O único sucesso que ela teve, assim, de vencer uma corrida, foi nas 24 horas de Daytona, na classe dela, depois acho que em 1979, alguma coisa desse tipo, mas não é um carro que assim brilhou muito nas pistas, então pelo menos é tudo isso que eu sei desse carro aí nas pistas de corrida. E também a versão civil, a versão normal dela, né, apareceu no Miami Vice, né, fez sucesso por lá, pelo menos foi uma réplica que apareceu no Miami Vice. Bom, essas eram todas as perguntas dessa semana, é um monte de perguntas, o programa ficou enorme de novo, mas como eu tinha deixado várias perguntas na semana passada sem responder, então eu trouxe tudo para essa semana, e agora eu fico esperando suas perguntas por aqui para que eu responda na próxima semana. Combinado assim, tem vídeos novos todos os dias aqui às 7 da noite, e um monte de conteúdo lá nas redes sociais e no blog do The Hunted. A gente se vê por lá então, valeu!